Então, começamos lá, dando continuidade. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Dando continuidade à nossa disciplina, nós começamos a falar de relaxamento. Não relaxamento relacionado a coisas como... Boa noite, Larissa. Não relacionado a, como eu posso dizer assim, a meditação, mas o relaxamento muscular. Então quem está com o material na mão, acompanha, tá? Acompanha. Eu estou falando de relaxamento. Jane, boa noite. Então, relaxamento se refere a um esforço consciente para aliviar a tensão dos músculos. Bom, quando você faz algum tipo de atividade para relaxar, você consegue melhorar a qualidade e a força, né, ou o trabalho muscular que essa estrutura, que os músculos vão... Boa noite, Débora, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, essas alterações que o nosso organismo tem, tá? Através do relaxamento, a parte muscular consegue ter uma melhor ação, principalmente nos pacientes que precisam de trabalhos mais direcionais. Então, o relaxamento é uma boa atitude, um bom trabalho que deve ser feito até para iniciar o trabalho junto com os nossos pacientes, tá? Então, quais são as bases terapêuticas dos exercícios para relaxamento? Então, primeiro, após uma contração ativa do músculo esquelético, ocorre um relaxamento reflexo. O antagônico a ele, existe um relaxamento reflexo, que é bem natural sobre isso, tá? Quanto maior a contração, maior o relaxamento subsequente do músculo, tá? Então, quanto mais força você empreende sobre esse músculo, mais tendência ao relaxamento ele pode levar, tá? Então, o pensamento consciente pode também afetar a tensão de um músculo. Então, quando você está muito tenso, a tensão muscular, por exemplo, podemos falar um pouquinho da fisioterapia desportiva. O momento onde o indivíduo, o atleta, ele estará mais tenso é quando ele estiver nas competições mais tensas para ele. Então, esse momento é que você tem que fazer um trabalho mais de relaxamento muscular, tá? Obrigado, Alan. O relaxamento muscular, porque esse relaxamento muscular poderá evitar a causa de uma lesão, tá? Então, a lesão para o atleta, ele pode acontecer principalmente em competições de alto nível. Kelly, boa noite. Celina, boa noite. Gente, deixo aberto a todo momento para vocês fazerem perguntas, tá? Não deixa a coisa... porque aí vai acumulando alguma coisa e pode parar a qualquer momento, eu paro e dou continuidade, tá? Façam perguntas a qualquer momento, tá? Então, o ato de relaxar a musculatura é para favorecer o trabalho futuro nosso junto aos nossos pacientes, tá? Então, vamos lá, continuando os princípios para relaxamento. O paciente é colocado em uma posição confortável, pode ser sobre uma maca, pode ser sobre um tatame, tá? Numa colocação, num ponto mais relaxado possível, com todas as partes do corpo apoiadas, né? De preferência, deitado dorsalmente, ou deitado ventralmente, ou lateralmente. Gabriele, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, deitado lateralmente, ou deitado dorsalmente, da forma com que ele achar melhor para o relaxamento. Então, o paciente nós vamos ensinar ele a contrair e relaxar, né? Essa contração e relaxamento pode ser, por exemplo, exercícios isométricos. A ação isométrica durante o trabalho de relaxamento também é um trabalho de relaxamento. Quando você contrai uma musculatura e a outra está tensa, você consegue equilibrar esses fatores. Então, esse processo é geralmente acoplado com exercícios de respiração profunda. Então, o trabalho de contração e relaxamento com respiração profunda, ele dá um equilíbrio, tá? Tanto mental quanto a nível muscular, tá? Continuo lembrando, qualquer dúvida, façam as perguntas, não deixa eu passar para frente não, tá bom, gente? Então, relaxamento, ele pode ser feito, por exemplo, com musicoterapia. O relaxamento pode ser feito através de uma massagem. O relaxamento pode ser feito em contração e relaxamento. Então, tem várias formas de você levar o relaxamento do seu paciente. Coordenação e destreza é um outro item. Bom, a coordenação você adquire geralmente na infância, tá? A criança, ela aprende a coordenação motora com lateralidade, posicionamento, por exemplo.
Tem gente que você fala, levanta a mão direita, o cara levanta a esquerda. Levanta a mão esquerda, boa noite, Beli, seja bem-vindo. Levanta a mão esquerda, ou levanta a direita, levanta a mão esquerda, quer dizer, não sabe o que é lateralidade. Equilíbrio faz parte da coordenação motora, destreza faz parte da coordenação motora. Na verdade, são 6 itens. Andressa, seja bem-vindo. Então, existem vários itens em que nós falamos sobre a coordenação motora e a destreza. Então, coordenação e habilidades motoras finas e grossas. Por exemplo, o ato de escrever, o ato de você dar um nó no sapato, o ato de você pentear o cabelo, isso tudo é coordenação, tá? Então, a pessoa que tem uma descoordenação motora é aquela que sofreu, por exemplo, uma lesão central, tá? Teve um AVC e ela teve um prejuízo na parte motora e na sua coordenação. Então, cabe ao fisioterapeuta melhorar a coordenação motora dessa pessoa, dando qualidade de vida para ele, facilidade na sua mobilidade, tá? Então, coordenação e habilidades motoras finas e grossas são um aspecto altamente complexo da função motora normal. Okay? Coordenação se refere ao uso dos músculos corretos, no tempo certo, com intensidade correta, tá? É necessário uma extensa organização do sistema nervoso central. É necessário também guiar padrões motores. Bom, esses padrões motores nós adquirimos no nosso cérebro. Tudo que você faz, tudo que você aprende, tudo que você executa, o nosso cérebro guarda. Então, o nosso cérebro tem a capacidade de fazer a manutenção da coordenação que você adquire durante toda a sua vida. Lógico que essa coordenação, se existe alguma atividade específica para coordenação, bom, existe um profissional, boa noite, Monique, existe um profissional que facilita essa coordenação chamado de psicomotricista. Inclusive é um curso superior de 3 anos, tá? É a psicomotricidade. A psicomotricidade nada mais é do que o trabalho motor junto às crianças para melhorar a coordenação motora. Ok? Respondido? Bom, mas a coordenação também você pode até treinar, né, principalmente na parte neurológica, através de exercícios, brincadeiras, para melhorar essa qualidade de coordenação. Há formas sim, existem vários livros que falam sobre isso, tá? Ok, Wellington. Bom, a coordenação é a base do movimento homogêneo e eficiente, que geralmente ocorre automaticamente. Então você adquire isso. Por exemplo, alguém esquece depois que aprende a andar de bicicleta? Depois que você aprende a andar de bicicleta, que você aprende a andar de patins, que você aprende alguma destreza, alguma forma, você perde? Provavelmente não. Qual o motivo então? O nosso cérebro gravou todos os padrões motores do que você realizou, do que você aprendeu. Então, mesmo você tendo, por exemplo, você faz uma função dentro de um local de trabalho e você aprendeu aquela forma de ser. Neuroplasticidade também. Trabalhar com neuroplasticidade para coordenação motora pode ser também, sem dúvida nenhuma. Então, você aprendeu uma destreza, uma atividade, né? Gravou aquela atividade e de uma hora para outra você troca de empresa e vai trabalhar em outro local. E de uma hora para outra, não sei lá, depois de 10 anos, essa empresa resolve te chamar de volta para fazer aquela mesma função, te pagando mais, te dando uma condição melhor. Será que você esqueceu essa coordenação que você aprendeu? Então a coordenação ela fica gravada no nosso cérebro com toda certeza. Tudo que você aprende, tudo que você recebe de aprendizado, você grava, você guarda. Tá? Então a coordenação se desenvolve a partir do período fetal, durante os primeiros anos de vida. Eu falei, a coordenação motora ela começa na infância. Você aprende a coordenação durante a infância. Se a pessoa não aprendeu esse momento da vida, ele é um descoordenado. Imagina você ensinar um adulto a fazer alguma coisa que ele nunca fez na vida dele. É complicado. É muito mais fácil você ensinar uma criança a coordenação, aprender a coordenação motora, do que um adulto. O adulto é cheio, se ele aprende alguma coisa, ele está cheio de cacuete, ele aprende aquelas coisas com um monte de cacuete. Já a criança não, eu digo que é um HD sem vírus. As habilidades motoras estão inicialmente na dependência da atividade reflexa primitiva. Mais tarde se transforma em movimentos refinados. Tá? Então você aprende o grosso, né? Existem duas escolas de aprendizado. O todo para aprender as partes, ou
as partes para aprender o todo. Ou você aprende tudo de uma vez, depois você vai aprendendo em pedaços, ou você aprende pedaços e depois aprende o todo. São duas formas de aprender corretas, dão o mesmo efeito. Por exemplo, algum de vocês pode ter passado por alguma escolinha de vôlei, handebol, não sei, na escola, certo? E na escola, às vezes, o cara passa o jogo, mas não ensina o drible, não ensina o passe, não ensina nenhum tipo de atividade para ele aprender a fazer aquele movimento adequadamente, tá? Bom, movimentos controlados voluntariamente e corticalmente podem se transformar em reações automáticas através do aprendizado motor, o que envolve constantes repetições e reforço desse movimento. Por exemplo, esse controle motor, uma criança que que sofre de convulsões, principalmente no aprendizado, na fisioterapia pediátrica, nós temos que ter o tempo todo pensando a idade fisiológica e a idade cronológica dela. A idade fisiológica e a idade cronológica, elas têm que crescer da mesma forma. No treinamento, por exemplo, na técnica de Bobat, que é uma técnica da neuroevolutiva da criança, Wellington, boa noite. Na neuroevolutiva da criança, você vai dando estímulos gradativos. Quais são esses estímulos que a técnica de Bobat, do princípio de Bobat, te passa? Esses princípios são o mesmo que acontece. A criança senta, a criança rola, a criança se apoia, a criança anda. Então, todos esses estímulos que é dado pelas técnicas de Bobat é para melhorar a coordenação motora no desenvolvimento motor da criança. Então, a criança que sofre algum tipo de convulsão, ela perde esse estímulo por algum momento. Além do que, toda convulsão ela vai lesionando pequenas porções do cérebro. O problema das convulsões é que aquelas áreas vão se tornando mortas, né, as isquemias, e o somatório dessas isquemias pode levar até o óbito. Então, o treinamento da criança, você vai dando todo o trabalho, de repente ela tem uma convulsão. Então, a idade fisiológica dela cai. A idade cronológica não para, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas a idade fisiológica ela tem que acompanhar. Aí ela tem uma outra convulsão, ela decai. E a idade cronológica continua. E às vezes você consegue igualar a idade fisiológica à idade cronológica e cresce, daqui a pouco, outra convulsão e ela decai. É como se ela esquecesse tudo aqueles padrões que você ensinou para ela, a rolar, a engatinhar, a sentar, a andar, ela perde. Por isso que algumas lesões neurológicas, algumas lesões genéticas, por exemplo, a síndrome de Down, a criança com síndrome de Down, dependendo do nível da síndrome, ela só vai conseguir andar por 2 ou 3 anos de idade. Então tudo isso são padrões de coordenação e destreza que o ser humano adquire, ok? Se aceita para adquirir coordenação normal, é necessário um sistema neuromuscular intacto. Perfeito. Para a realização de uma tarefa, é necessário um equilíbrio na inervação recíproca e contração normal, levando os movimentos recíprocos, homogêneos e a estabilidade própria, ou seja, o equilíbrio entre os movimentos. Crianças de 10 anos, olha, até pode, Letícia, até pode. A coordenação motora, quando ela não foi treinada na infância, ela pode treinar um pouco mais tarde, sim. Olha só, a criança que consegue fazer a habilidade, ou seja, a coordenação com os dois lados do corpo, nós chamamos de sistema cruzado. Eu conheço pessoas assim. Eu tenho um colega, por exemplo, que jogando vôlei, ele usa a mão esquerda e chuta com o membro inferior direito. Eu tenho uma prima que é médica, que ela escreve com as duas mãos perfeitamente, com a letra exatamente igual. Isso é um sistema cruzado, o cérebro dos dois hemisférios trabalha de uma forma igual, tá? Numa lesão, isso é até bom, né? Você sofre uma lesão de um lado, você tem outro membro para trabalhar. Para mim, por exemplo, seria um problema. Eu sou muito ruim do lado esquerdo e muito bom do lado direito, tá? Então, essa diferença de lateralidade, tá? Nós adquirimos ou aprendemos. Você vê, na infância, na minha época, os pais não gostavam que os filhos usassem a mão esquerda, porque o esquerdo é o demônio, o esquerdo é não sei o quê. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É a região do cérebro que faz com que isso. Uma criança não nasce, não. Ela adquire isso. Ela aprende isso na escola. A idade fisiológica de uma criança de 10 anos, que tem convulsões, também tem a atrapalhar muito. Muito. Atrapalha muito a parte motora, com certeza. Tá?
Abordagem da cinesioterapia na melhoria da coordenação motora. Ok. Princípios gerais da coordenação envolvem repetição constante de poucas atividades. Por isso que a facilitação neuromuscular proprioceptiva, além de técnica de Bobat, ajuda na melhora da coordenação. A facilitação neuromuscular proprioceptiva, ela é mais para lesões onde existem padrões, tá? Para coordenação motora, não. Tá? Ela é mais para quem teve um AVC, por exemplo. Ok? Bom, princípios gerais de coordenação envolve repetição. Então, você quando vai treinar uma criança na técnica de Bobat, você deve repetir várias vezes o mesmo procedimento. Por exemplo, se você tem o exercício A, repete várias vezes aquele exercício A. Passa para o B. Repete várias vezes o B. Volta para o A. Repete, vai para o B. Aprendeu bem os dois? Vai para o C. Aí repete o A de novo, repete o B de novo, repete o C de novo. D. Faz o A de novo, faz o B de novo, faz o C de novo. É uma progressão. Tá? O trabalho é progressivo. Os exercícios serão progressivos. O problema será de uma convulsão que vai agredir esse momento, que vai afetar esse momento, e você vai ter que começar com A novamente. Tudo bem nisso? Uso de auxílios sensoriais, táteis, visuais e proprioceptivos para melhorar o desempenho motor. Tá? O desempenho tátil, a sensibilidade. Tá? Usa vários tipos de materiais. Material liso, material áspero, material pontiagudo, material não cortante, você pode pegar uma régua, que ela é mais fina, quente, frio, sensibilidade, né? A nossa pele é a estrutura mais sensível do nosso corpo, o tato, ok? Aspectos visuais. Você repetir, mostrar o movimento e organizar, mostrar o bracinho, mostrar a mãozinha, mostrar o pezinho e o movimento sendo executado. A propriocepção é a sensibilidade motora bem na extremidade, onde você dá as funções de sensitivas motoras bem na extremidade. Melhora assim o desempenho. Ok. Aumento da velocidade da atividade com o tempo. Depende do paciente. Tá? Esse aumento da velocidade da atividade vai depender do paciente. Se ele é um paciente, está tendo uma boa evolução no tratamento, com a coordenação e a destreza, você vai acrescentando gradativamente mais uma parte, e você vai vendo que o rendimento dele vai crescendo, vai sempre acrescentando um pouco mais. Se ele faz 2 vezes, vamos fazer 3 vezes, vamos fazer 4 vezes, vamos fazer 5 vezes. Muito cuidado com bebês, principalmente, né? O bebê, ele entra em fadiga muito rapidamente, tá? A criança, o bebê, principalmente, ela entra muito rápido em fadiga. Então, às vezes, no meio do tratamento, ele dorme, tá? Aí você tem que parar. Então, a criança, um bebê, você tem que ser mais ágil no tratamento, somente na parte de Bobat. 15, 20 minutos ele já está esgotado, né? Lembrando que, por menor que seja a atividade, é uma sobrecarga para uma pessoa, tá? Tem um caso de uma criança na minha família que nos 3 primeiros meses de vida tivemos inúmeros episódios de convulsões. Hoje em dia, com 3 anos, se ele voltar a ter episódio, estaria a 0. Não é questão de ser 0. Tá dando estímulo constante a todo momento, tá? Esses estímulos devem acontecer a todo momento. Eles não podem parar. A criança que tem algum problema neurológico, ou tem alguma alteração neurológica, ela tem que ser estimulada. Abordagens diferentes da terapia têm sido desenvolvidas, como o exercício de Frankel, nós vamos ter uma aula sobre isso. A facilitação neuromuscular proprioceptiva é o estímulo do paciente com AVC, por exemplo. A técnica de Bobat, que eu citei. As técnicas de Williams, que é para problemas de dores lombares. A técnica de Clapp, que é uma técnica para escoliose. As técnicas de Rose, que são técnicas musculares para aumentar a força muscular. Então nós vamos passar por todos esses momentos aí dentro da... Amanda, boa noite. Fatores que afetam... Agora vamos falar um pouquinho de desempenho muscular. Fatores que afetam o desempenho muscular. O tipo da fibra. Homens e mulheres sedentários e crianças pequenas possuem 45 a 55% de fibra de contração lenta. Eu comentei numa aula com vocês que nós temos 2 tipos de fibra. As fibras rápidas, chamadas de fast twitch, fast de rápido, twitch de fibra, e slow twitch. Slow é lento, twitch é fibra. Então, fibra rápida, fibra lenta. Então, ele fala que homens e mulheres sedentários têm de 45 a 55% de fibras de contração
lenta. As fibras de contração lenta são fibras de resistência. As fibras de contração rápida são fibras de velocidade, de força, tá? Então, na verdade, se você olhar, nós temos praticamente metade do nosso corpo com fibras lentas e metade do nosso corpo com fibras rápidas. O diâmetro das fibras. Como as fibras tipo 1, lentas, costumam ter diâmetros menores do que as fibras tipo 2, que são rápidas, admite-se que um alto percentual de fibras tipo 1, que são menores, está associado ao menor diâmetro do músculo e, portanto, com uma menor capacidade de desenvolver força. Não que a fibra de resistência não consiga ganhar força, ela até pode ganhar força. Um exemplo bem prático. Vou pegar um atleta novamente, né? Fisioterapia desportiva. Um corredor de 100 metros rasos. Um corredor de 100 metros rasos, ele pode ser treinado para correr uma maratona. Mas aquele cara que fez uma maratona não consegue ser treinado para correr 100 metros rasos. Então, a razão inversa da fibra muscular, ela não acontece. Na piscina, a mesma coisa. Devido ao peso muscular mais alto, devido à massa óssea mais pesada, os indivíduos afrodescendentes, né, de raça de pele mais escura, eles não têm boa flutuação e o nado é menos flutuante e menos deslocamento, tá? Então, fibra muscular tem relação com força e velocidade. Então, o indivíduo de velocidade consegue fazer trabalhos de resistência a longo período, mas os caras de longo período não conseguem fazer de velocidade. Tamanho do músculo. Quando os músculos adultos são treinados com intensidade que ultrapassam 60% a 70% de sua capacidade máxima de gerar força, ocorrem adaptações que aumentam a área muscular total do corte transversal. Corte transversal, sobre o que, Letícia? O que você não entendeu? Vou dar outro exemplo. Você já entendeu que são duas fibras, certo? Uma rápida e uma lenta, tá? Eu tenho uma fibra rápida e eu tenho uma fibra lenta. Eu dei o exemplo na sala, que foi o seguinte. Nós temos musculaturas anterior. Ah, tá. Eu tenho um corredor de 100 metros e eu tenho um corredor de maratona. O cara de 100 metros, ele corre um espaço curto. É isso mesmo, um não pode fazer o outro. Na verdade, ele não faz o outro, você não consegue inverter. Você consegue pegar um velocista que corre 100 metros e treiná-lo futuramente para fazer uma maratona. Mas você não consegue pegar um maratonista, né, pegar um queniano, né, que a gente conhece muito, escuta muito sobre o Quênia, e transformá-lo num corredor de 100 metros. Tá? Aquela musculatura forte, densa, eu consigo fazer com que ela seja mais elástica, mais de resistência. Mas eu não consigo pegar um queniano que sempre correu maratona e transformá-lo num velocista. É isso que acontece. Entendido agora? Foi ou não foi? Compreendido? Isso tem a ver com a força e a resistência muscular? Sim, sim, totalmente. A força você desenvolve, mas o momento você tem que fazer resistência. Você, quando inicia um trabalho muscular com um paciente ou numa academia, você inicia com resistência. Tá? Mas ao mesmo tempo que você ganha resistência, você ganha força. Porque lembra a minha frase de sempre, por menor que seja o trabalho muscular, é uma sobrecarga, ou seja, por menor que seja a resistência, é força. Tá? Aí você, depois de um tempo, que você consegue separar só resistência e só força. Então, quando os músculos adultos são treinados, tá? Aumenta a área total. Ok. Fazendo uma comparação entre afrodescendentes e brancos. Se eu fizer o mesmo tipo de trabalho para essas duas pessoas, com o mesmo protocolo, com a mesma forma de ser, o indivíduo de raça afrodescendente, de pele escura, ele vai ter um rendimento melhor, tranquilo, ele vai ter um rendimento melhor do que o indivíduo de raça branca. O desenvolvimento muscular, devido ao comprometimento, a vida toda, infelizmente, né, esse ser humano passou por um momento de escravidão, infelizmente isso aconteceu, isso mudou um pouco a fisiologia muscular dessas pessoas, fazendo com que eles ganhassem mais força muscular, mais rapidamente, do que os indivíduos de raça branca. Tá? Isso é um detalhe importante. A fisiologia modificada durante o esforço físico que essas pessoas faziam. Relação força-velocidade.
O músculo consegue ajustar a sua força ativa de forma a corresponder exatamente à força aplicada. Sim. Se você empreende uma força X, ele vai responder com uma força X. Se você empreende com uma força Y, ele vai responder com uma força Y, sem dúvida nenhuma. Essa propriedade que o diferencia de um corpo elástico simples baseia-se no fato que a força ativa se ajusta continuamente à velocidade com o sistema contrátil do músculo. O corte transversal. Corte transversal é quando você pega uma fibra muscular, tá, e analisa no microscópio a quantidade de miofibrilas, que são o número de fibras musculares que você encontra no músculo. Por exemplo, qual é o músculo que tem maior quantidade de fibras musculares no corpo? Alguém arriscaria falar qual seria o músculo que tem a maior quantidade de fibra muscular no seu corte transversal? Alguém quer chutar? Alguém quer tentar acertar? O músculo que tem maior quantidade de fibra muscular no seu corte transversal é a língua. Por isso que ele é considerado o músculo mais forte do corpo. Então, corte transversal é a quantidade de miofibrilas ou fibras musculares contida nesse corte transversal, tá? Onde você verifica uma quantidade grande de miofibrilas. Depois da língua vem o ilho-pessoas. Depois do ilho-pessoas vem o reto femoral. Aí os demais vão sendo considerados mais fortes ou mais fracos, tá bom? Então, só lembrando que, em relação força-velocidade, o músculo tem duas propriedades. Ele é elástico e ele é contrátil. Ele tem elasticidade e ele tem contratividade, ok? O aumento da velocidade de uma contração concêntrica acarreta uma redução significativa na quantidade de torque concêntrico desenvolvido. Então, ele está mostrando mais uma vez, o autor, que o exercício concêntrico não te dá tanta força como na contração excêntrica. Nós já vimos isso. A contração excêntrica, na mesma proporção que você faz no concêntrico, você não tem ganho de força. Agora, se você proporcionar um trabalho excêntrico mais intenso, você vai ter uma melhoria de ganho de força muito maior. Relação comprimento e tensão do músculo. A capacidade de um músculo produzir força depende do comprimento no qual o músculo é mantido com uma força máxima aplicada próximo ao comprimento de repouso normal do músculo. Então, essa relação comprimento-tensão é aquilo que eu já falei com vocês em aula. O músculo tem maior força e maior tensão quando ele está perpendicular à ação da gravidade. Então, por exemplo, quando o quadríceps está totalmente estendido, quando o joelho está totalmente esticado, eu tenho a maior tensão sobre o músculo, maior comprimento de tensão sobre o músculo. Quando o nosso antebraço, o braço está colado ao corpo, e o nosso antebraço faz 90 graus com o braço, a mão, em relação ao bíceps, está a 90 graus, ou seja, um momento de maior tensão sobre esse músculo, tá? Arquitetura do músculo. A distribuição das fibras musculares nos diferentes músculos varia conforme a finalidade desse músculo. Gerar grandes forças ou produzir um alto ritmo de encurtamento. Então, alguns exemplos aqui de arquitetura, né? Lembrar, origem e inserção, eu tenho uma cabeça de origem, 2 de inserção, uma cabeça de origem, 3 de inserção. Se o músculo é bipenado, não sei se vocês tiveram isso. Bíceps eu tenho uma cabeça de origem e 2 de inserção. 2 cabeças de origem e uma inserção. O tríceps braquial, eu tenho 3 cabeças de origem e uma inserção. O bipenado, eu tenho um tendão ao centro e fibras musculares ao redor. O músculo largo, no caso o grande dorsal, eu tenho um tendão ligado ao músculo com uma fibra muscular bastante extensa. Então são as arquiteturas musculares. A redução do desempenho muscular. Causas e efeitos da redução do desempenho muscular. Bom, a patologia neurológica, que é o caso, comprimento-tensão. Comprimento-tensão é a relação contração-relaxamento. Vamos dar de uma outra forma, tá? Você, quando contrai o músculo, quanto mais você contrai, quanto mais você age com ele perpendicular à ação da gravidade, maior tensão você gera sobre ele, tá? Você quer aumentar a força do músculo, você quer trabalhar de forma isométrica, coloque essa estrutura, ou seja, a região que você quer trabalhar, perpendicular à ação da gravidade. Foram os 2 exemplos que eu dei. Quando o seu joelho está totalmente esticado, ou seja, o quadríceps fez esse movimento, ele está exatamente perpendicular à ação da gravidade, é o maior momento de força do músculo.
o maior momento de tensão, de comprimento desse músculo. Quando o nosso braço está colado ao corpo e o cotovelo fazendo o ângulo de 90 graus com o braço, o nosso antebraço com o braço fazendo o ângulo de 90 graus, a nossa palma da mão está exatamente perpendicular à ação da gravidade. Então é um maior momento de comprimento e é um maior momento de tensão sobre esse músculo. Ok? Bom, relação causa e efeito de redução do desempenho muscular numa patologia neurológica. Os indivíduos com patologia de uma raiz nervosa podem apresentar-se com deficiência de desempenho muscular na distribuição dessa raiz nervosa. Ok, está respondido, né? Ok. Então, os indivíduos com patologia de uma raiz nervosa podem apresentar-se com deficiência de desempenho muscular na distribuição dessa raiz nervosa. Claro, se você tem alguma compressão nervosa, uma lesão nervosa, você não consegue, porque a dor que você vai sentir no trajeto desse nervo que vai estar ligado no músculo, é o que nós chamamos de unidade motora, placa motora, região motora, ele não vai te dar a consistência, pela dor que você sente, você não vai conseguir fazer todo o movimento em toda a sua amplitude. Tá? Por exemplo, a compressão da raiz nervosa ao nível espinal de L4 a L5 pode conduzir fraqueza ao quadríceps. Então, estamos falando aqui, na verdade, do nervo femoral. A compressão da raiz nervosa do nervo espinal C5 e C6 pode resultar na fraqueza do deltoide, tá? Nós estamos falando do nervo axilar, por exemplo, e do bíceps braquial, né? Aí, do bíceps braquial, estou falando do nervo músculo cutâneo, que é o que o inerva. Então, uma raiz nervosa sendo comprimida, um pinçamento nervoso, ele vai, a relação dele, ou seja, as sinapses, as relações elétricas, né, de condução, até químicas, para o músculo, ficarão deficientes. Distensão muscular. As lesões traumáticas agudas ocorrem quando o músculo é sobrecarregado ou hiperestendido rapidamente e a tensão gerada ultrapassa a capacidade tensiva de uma unidade musculotendinosa. Então a gente está falando de uma distensão. Quando o músculo ultrapassa a sua tensão, do limite de tensão, isso se dá quando a musculatura está extremamente tensa, a tensão muscular, ou seja, o encurtamento está extremamente elevado. Por exemplo, numa academia você vê pessoas que não fazem toda a amplitude de movimento. Tá? Não fazendo toda a amplitude de movimento, você começa a causar pequenos encurtamentos musculares. E esses encurtamentos musculares, quando você gera uma tensão excessiva sobre ele pode causar uma distensão. E essa distensão pode acontecer até o rompimento desse músculo. Qual é a prevenção? Aquecer antes de uma atividade vigorosa entre 5 a 7 minutos. Esse aquecimento pode ser alongamento, tá? O alongamento é uma forma de você aquecer essa musculatura. Alongar os músculos de 15 a 30 segundos. Nós começamos a falar que existe, não sei se algum leu, eu vou começar a mandar alguns artigos para vocês lerem essa semana. Vou passar para a Jeane, ela vai passar para vocês, tá? Alguns artigos para vocês lerem, falando sobre alongamento, flexibilidade. O músculo ele só consegue se estirar, que o pessoal chama de alongamento, eu coloco entre aspas, o músculo só consegue alongar, se estirar, num período entre 5 e 30 segundos. Passando isso, eu tenho reflexo de estiramento, que alguns autores chamam de reflexo miotático. Tá? Então o que acontece? Quando ele entra nesse período até 30 segundos, como eu trato de distensão, bom, a distensão primeiro tem que ter repouso. Segundo, o uso de gelo anti-inflamatórios, lógico, isso aí será prescrito pelo médico, uso de gelos de preferência de uma forma intensiva, 30 a 40 minutos, com intervalos de 1 a 2 horas entre cada aplicação, se possível, 4, 5 vezes ao dia. Tá? Nos primeiros 5 dias desse tratamento, apenas o gelo, tá? Porque é um processo de reparação e se calcula que o músculo se repara por volta dos 5 a 6 dias. A partir desse dia você pode fazer o contraste, frio e quente, tá? Para trabalhar em cima dessa musculatura. Aí, não havendo dor, começa os exercícios isométricos, para melhorar o padrão e dar qualidade novamente para esse músculo. Ok? Respondido? Bom, então o reflexo miotático ele vai acontecer após os 30 segundos. Então não adianta ficar fazendo alongamento de 1 minuto, 2 minutos, como tem alguns que fazem, né? Não está adiantando nada.
Massagem ajuda a tratar a distensão se eu usar alguma pomada para aliviar a dor. Eu faço uso de arnica, pomada de arnica ou arnica líquida, tá? Eu gosto do superficial, ok? Ainda mais que a distensão, às vezes, há rompimento de alguns tecidos musculares, tá? Se você vai profundo, você vai causar dor. Então tem que ser um pouco mais superficial essa massagem. Pode ser feito sim. Então, realizar um balanceio muscular com outras atividades físicas que tenham algum tipo de função na atividade principal. Evitar a fadiga durante a atividade. A fadiga pode fazer um aumento do risco de lesão. Tá. É o que eu falei lá no início da aula hoje, no bate-papo hoje, que quanto mais tenso o músculo está, mais sujeito à lesão ele estará. A distensão muscular é o mesmo que nódulo? Não. O nódulo é uma tensão, Gabriela. O nódulo é uma tensão, tá? A tensão que você tem por contratura, tá? A distensão é rompimento. A contratura é uma tensão exagerada do músculo, tá? Agora, a tensão exagerada no músculo, você através de uma massagem local, que a gente chama de trigger point, que hoje a turma está chamando, está usando o tal do dry needling, né? O dry needling, na verdade, é a utilização de agulhas de acupuntura, tá? Que na verdade não tem nada a ver com a acupuntura, é a colocação de agulhas para aliviar a tensão nesse nódulo. O nódulo é uma tensão, a distensão é rompimento, ok? Desuso ou descondicionamento. O desempenho muscular pode ser afetado em virtude do desuso ou descondicionamento. Ok. Ao descondicionamento. Por exemplo, enfermidade, cirurgia, gestação e lesão. O desuso, ele está falando que a pessoa está acamada ou ela está fazendo uso de algum tipo de gesso, por exemplo, uma contenção, tá? Ele vai ter um desuso sobre aquela musculatura. Então, desculpa, esse desuso gera um descondicionamento. O descondicionamento pode ser respiratório, o descondicionamento pode ser muscular. Então, esse descondicionamento tem relação direta com a pessoa estar ainda no processo de recuperação. E isso é a função do fisioterapeuta, evitar esse descondicionamento. Qual a forma mais eficiente para fazer alongamentos de tempo e frequência, por exemplo? 15 a 30 segundos. 15 a 30 segundos e 3 vezes na semana seria um bom trabalho. Existem locais que fazem trabalho de alongamentos de 1 hora. Você alonga praticamente o corpo todo, faz esse alongamento do corpo todo. Eu conheço pessoas que só trabalham com alongamento e têm a musculatura bastante firme e forte. Tá? Bastante firme e forte. 15 a 30 segundos é um bom tempo. E 1 hora de alongamento seria um trabalho muito bom. Tá? Então as pessoas que têm muito tempo, ficam muito tempo acamadas por desuso, qual o limite para saber da eficiência? Como eficiência? Não entendi, Arthur. Que tipo de eficiência? Quando você está alongando, se você sente a musculatura estirar, é isso? O tempo de eficiência. No caso do desuso, se for feito uma fisioterapia passiva, o músculo pode deixar de ser afetado? Bom, deixa eu primeiro depois você repete a pergunta sobre o exercício passivo. Bom, a eficiência do alongamento, ele vai começar a você perceber se a eficiência está boa quando você começa a conseguir os pontos que você não tocava quando você alonga, porque alongar você tem que, na verdade, causar um estiramento no músculo, e isso, na verdade, vai proporcionar uma defesa do seu corpo. Você vai começar que isso começa a ter uma eficiência quando você começa a melhorar o ponto de referência que você tinha de aulas anteriores. Tá? Me pergunta de novo sobre exercício passivo, se o descondicionamento, eu acho que é isso, se o descondicionamento passivo seria melhorado com o exercício passivo, é isso? Quer ver um exemplo bem fácil de entender como exercício passivo? Quer ver um exemplo bem fácil, Gabriela? Sabe aquelas academias que tem em praças? Vocês têm aquelas academias lá que o pessoal usa em praça? Tudo bem, Arthur? Sabe aquelas academias de praça que o pessoal usa lá, aqueles aparelhos? Será que aquilo ali causa condicionamento? Vamos pensar um pouquinho? Existe alguma resistência ali? Não. Se não existe resistência, eu só tenho apenas a mobilidade.
Então o exercício passivo não aumenta o condicionamento físico, ele melhora a mobilidade do músculo, mobilidade articular, mantém a nutrição articular, tá? Promove a produção do líquido sinovial. Então, na verdade, aquelas academias não condicionam ninguém. Também não vai descondicionar, mas não condiciona ninguém. Condicionaria se houvesse alguma pequena carga. O problema é que as academias, ou essas praças de academia, né, que o pessoal usa, tem tido em um monte de locais no Rio de Janeiro, e agora está até saindo do Rio de Janeiro, é a falta de um profissional ali para dar um apoio, que o pessoal faz de qualquer maneira. Tá? Não tem ninguém lá para dar um apoio para essa pessoa. Então isso é complicado. Tá? Bom, adaptações fisiológicas ao exercício de resistência. Tá? Lembrando que exercício de resistência é aquele que você usa cargas mais baixas, isso lógico é um cálculo que a gente vai fazer mais à frente, um cálculo de cargas baixas. Nós trabalhamos aí próximo a 50% da carga máxima. Então nós temos resultados variáveis e resultados finais. A força muscular para o exercício ele aumenta, a resistência muscular com o exercício aumenta, a potência também. A potência aeróbica ou atividade aeróbica é uma mudança, um aumento ligeiro na resistência, o potencial aeróbico. O ritmo do movimento aumenta a força, sim, e a potência aeróbica também será aumentada. Então o exercício em si, ele tanto aumenta a potência aeróbica como aumenta de alguma forma a potência anaeróbica, ok? Então potência anaeróbica são movimentos de pequena escala com cargas um pouquinho mais elevadas. Lembrando que qualquer carga que você empreenda sobre alguém, ele vai promover alguma resistência e alguma potência, ou aeróbica ou anaeróbica. As fibras musculares, elas têm uma ação variável quanto ao tamanho, isso é um resultado de aumento. Com a densidade capilar, nenhuma mudança. O pessoal pensa que o aumento de massa muscular aumenta a quantidade de sangue, aumenta... Não, você vai aumentar a quantidade de oxigenação, porque o músculo exige, né, oxigênio para que ele contraia. A densidade mitocondrial diminui, sim. A miosina, sua cadeia, tende a aumentar. Aí sim, eu tenho um aumento do volume muscular e não a concentração de capilares. Atividade enzimática. Na creatina fosfoquinase, que é responsável para melhorar exatamente a contração, ela vai aumentar. A mioquinase também e a fosfofrutoquinase também. Então são enzimas, tá, que auxiliam na contração muscular, ok? As reservas metabólicas, o ATP, né, adenosina trifosfato, armazenado vai aumentar, a creatina fosfato aumenta, o glicogênio aumenta e os triglicerídeos podem aumentar, na verdade, em concentração. O tecido conjuntivo, a força dos ligamentos aumenta, lógico, ele vai dar consistência. A força dos tendões também aumenta, que também vai dar consistência. O conteúdo de colágeno vai aumentar também e a densidade óssea aumenta. Tá? Às vezes quando você faz uma avaliação inicial, né, numa avaliação, por exemplo, na fisioterapia dermatofuncional, onde você vai avaliar peso, altura, percentual de gordura, você vai ver que a pessoa, mesmo trabalhando com ela, a diminuição de peso corporal, a densidade óssea dele aumenta, porque você faz através de um paquímetro, que é uma medição de todas as estruturas ósseas do corpo. Há um aumento sim, pequeno, mas há um aumento sim de massa óssea. A composição corporal com o exercício tende a diminuir, a massa de gordura livre aumenta. Essa é a boa e a má gordura, ok? Bom, eu vou falar alguma coisa agora, eu vou parar um pouquinho aqui e vou bater um papo com vocês o seguinte. Primeira coisa, como é que está a... Não sei na região, mas aqui na Ilha do Governador apareceu dois pacientes que estão internados com suspeita do coronavírus. Como é que está o caso aí com vocês? Alguém tem alguma coisa a falar? Mas tem que ser uma coisa correta, porque o que tem aparecido de porcaria na internet, um monte de fake aí, falando um monte de besteira, né? Cada um inventa aí uma mágica para acabar com o problema, inventando água quente, não sei o quê. Belfort Roxo teve uma suspeita, mas não vi nenhuma confirmação. Esse é o problema, escuta, mas nada acontece. Tá? O problema é que a gente está isolado agora, né? O Rio de Janeiro está isolado. Nós estamos isolados, não entra ninguém, não sai ninguém. De ônibus não entra, de ônibus não sai, não entra ninguém. Nós estamos totalmente isolados no Rio de Janeiro.
É ruim? Não sei. E outra coisa, gente, o pico do problema nem começou ainda. O pico do problema ainda não começou. Então tem gente ainda pensando que isso aí é loucura, que isso não vai acontecer nada, que as pessoas estão brincando, é, é, que as coisas não vão fluir naturalmente, que nada vai acontecer. Tem gente brincando com isso por aí. A coisa é séria. Estava conversando agora há pouco com uma amiga nossa, da família, nos Estados Unidos, em Miami, que lá a coisa está um terror, está uma loucura só. Tá? Ninguém encontra quase mais nada nos mercados. Tá? 3 casos confirmados de paciente no nosso consultório odontológico. O que você acha da ideia que o ex-ministro da Saúde teve, tendas... Tá. Eu acho que tudo é válido. A saúde está tão fraca, né? A saúde está tão ruim no Brasil, que eu acho válido. Eles estão, inclusive, preparando uma parte na Barra da Tijuca lá, para ser um hospital. 2 navios estão vindo para o Brasil para ser também hospital, né, flutuante. As tendas do Exército, da Aeronáutica, Marinha estão sendo feitas para tratamento também. Eu estou falando, o pico ainda não começou não, gente. O pico do problema ainda não começou. Não começou. E você vê lá fora, como mesmo com a saúde adequada, essa minha colega de Miami, ela está desesperada. Os caras não conseguem comprar nada, não tem comida. Ela fez até um troço engraçado. Poxa, a gente quer comprar papel higiênico, não tem. Eu acho que o pessoal está pensando que o coronavírus entra por lá. Né? Vou comigo no áudio. O coronavírus entra para outro lugar, né? Tem gente comprando 2, 3 carrinhos de papel higiênico. Trouxe maluco. Tá? Então cuidado, o principal é lavar as mãos, não tenha dúvida disso. O álcool gel, pode até esquecer dele, mas lavar as mãos é importante. Sim, eu falei agora há pouco, deve ter uma meia hora com a professora Mabel. Estão tendo uma reunião agora dentro da UniAB, o que vai ser feito daqui para frente, porque eu acho que isso vai estender, gente, eu acho que vai estender. As universidades particulares, durante 30 dias, vão fazer aulas, como eu estou fazendo aqui. Eu poderia, como eu falei para alguns, né? Eu poderia estar sentado na sala, vendo televisão, eu estou trabalhando em casa, estou fazendo outras coisas, adiantando outras coisas minhas, eu não estou deixando nada, já estou desde 7 horas da manhã, parei agora para falar com vocês aqui um pouco, porque eu estou preocupado com a formação de vocês, pô. Entendeu? As universidades públicas, os professores, eu tenho 2 colegas que são professores da UFRJ, 2 amigos mesmo, eles estão preparando aulas em casa, como eu estou fazendo com vocês aqui. Eu vou esperar a resposta, eu passo para vocês depois. Eu não tenho uma confirmação ainda, a reunião acho que não acabou. A professora Mabel ia dar um parecer para a gente o que ia acontecer. Eu perguntei isso para ela, porque as universidades federais públicas estão fazendo as aulas em casa. Eu estou tentando fazer isso com vocês aqui também. Ajudar um pouco vocês também. Isso para mim, eu estou mais cansado de saber isso aqui. Para vocês, a minha preocupação é vocês. Não tenha dúvida que a minha preocupação é vocês. Hoje até eu achei legal, tem 15 pessoas assistindo a aula. A turma do 7º período tinham 3. E eu falando de artrite reumatoide juvenil, são 3 pessoas assistindo a aula. Uma turma de 30, 3 assistindo a aula. Eu acho que é um descargo. Eu sei que tem gente trabalhando, tudo mais, mas 7 horas é o horário da aula. Eu acho que todo mundo poderia estar presente, conversando aqui, como nós estamos agora, tirando dúvida, batendo um papo. Eu podia estar sentado lá na sala vendo televisão, com o pé para cima. Estou aqui preocupado com vocês, pô. Não sei como é que eles vão proceder. Isso aí dá-se um jeito. Tudo se dá um jeito. A morte é que não dá jeito. Do jeito que a coisa tá, vai ter muita morte, gente. Se os países lá fora que tem condição, tá acontecendo esse monte de coisa, imagina aqui. Sim. Jeane, quer um conselho? Sério. Proteja você primeiro. Nessa hora você tem que ser um pouco egoísta. Já me chamaram também. Aí eu falei, vem cá, primeiro, quais são as condições? Segundo, quais são as condições de proteção que eu terei? Complicado, tá?
eu acho que primeiro se proteja, depois você pensa nisso. Pensa que você tem pessoas na sua família, você tem filhos, você tem uma série de coisas que você tem que se proteger. Proteja-se primeiro, tá? Muito cuidado com isso. Alguém mandou aqui uma mensagem aqui, peraí, só um minuto, gente. Eu estava pensando em... mensagem tudo quanto é lado. Eu vou até fechar aqui o WhatsApp. A chance de estudantes serem convocados? Sim. Gente, parece guerra. Na guerra era assim. As pessoas eram convocadas para trabalhar. Os jovens iam para a guerra. Nós estamos numa guerra da saúde. Uma guerra da saúde. Inclusive, já há casos de pessoas que estão tendo o mesmo pela segunda vez. O mesmo problema pela segunda vez. Ou seja, esse vírus é mutante. Já pensaram nisso? Tem gente tendo coronavírus pela segunda vez. Mal acabou um, começou outro. Esse vírus é mutante. Então, gente, volta a falar, tem gente brincando. Mas olha só, hoje eu escutei praticamente o dia todo alguns profissionais de médicos falando que máscara, a obrigação depende da cabeça das pessoas, aí que está o problema. Máscara é para ser utilizado quem está doente, quem não está doente não é para usar máscara não. Por exemplo, agora há pouco, o presidente com a comitiva dele estavam todos usando máscaras e alguns falando besteira. O problema do ibuprofeno e os seus componentes é que eles aumentariam o quadro inflamatório. Esse é o problema. O ibuprofeno aumentaria o quadro inflamatório. Agora, se a pessoa já faz uso de ibuprofeno como tratamento, continua. Mas no momento que ele se ele possa vir a ter o problema do coronavírus, é para parar com o ibuprofeno, tá? Agora, o uso de máscara é só para quem teve contato ou contágio. Se não há ninguém com contágio, não é para usar máscara. E todo mundo comprando máscara, acabando com as máscaras. Aqueles que vão precisar não vão ter. Então o pessoal está fazendo um alarde do caramba, tá? O alarde é grande, sim, mas as pessoas não estão respeitando, não estão escutando os profissionais de saúde. Os médicos estão falando para usar máscara só aqueles que estão contaminados ou aqueles que tiveram contato com pessoas contaminadas. Mas esse que é o fator, Wellington. Se você não sabe quem está ou quem não está, se o trabalho faz isso, a gente tem contato com as pessoas, se há possibilidade de ficar em casa, fique em casa. Eu estou em casa. Parou a clínica que eu trabalho. O ambulatório de acupuntura parou. A faculdade parou, eu estou em casa. Eu estou em casa, estou trabalhando em casa. Isso que eu estou fazendo com vocês é uma forma de trabalho. Estou conversando com vocês. Estou tirando dúvida com vocês, estou estudando um pouquinho com vocês. Eu acho que vocês têm que aproveitar esse momento, quem não está trabalhando, ou quem está trabalhando, eu acho que não deve estar fazendo absolutamente nada, porque as ruas estão vazias, as lojas estão vazias, as únicas coisas que estão cheias são farmácia e mercados, mais nada. É isso? Mas as lojas estão vazias. Sim, eu sei. Eu sei. Olha, eu só digo uma coisa para vocês. Aumente a sua imunidade. Como? Limão, tá? Não estou fazendo nenhuma receita aqui não, tá? Isso foi uma conversa que eu tive com médicos. Limão, ok? Vitamina C, uma. Tava lotando apavoradas, né? O consultório, a pessoa tá apavorado. Pô. Tem um espirrinho, o cara vai pro médico. O cara espirra. Tem escorrendo um pouquinho, o cara corre pro médico. Aí realmente quem vai precisar de tratamento, não vai ter como. Então limão, 2 vezes ao dia, meio limão, um copo d'água, ok? Vitamina C e um remédio chamado Tamiflu. Tamiflu. Esse Tamiflu, ele é um remédio para influenza. E outra coisa, segunda-feira agora, dia 23, profissionais, estudantes da área de saúde serão os primeiros
Ok. Serão os primeiros a serem vacinados contra a gripe. Vão tomar a vacina. Eu vou ser o primeiro da fila segunda-feira. Eu não tenho resfriado há 8 anos. Eu não fico resfriado há 8 anos. Porque eu tomo a vacina regularmente todo ano. Então, vou repetir. Meio limão. Sim, não são só tratadores, não. Sim, o que eu vou fazer? As pessoas estão trabalhando obrigadas. Vou fazer o quê? Porque o que está acontecendo, algumas empresas estão dando férias coletivas, 30 dias de férias. Aí no momento que você realmente quer ter férias, você não vai ter, você vai ter férias já agora nesse período. Eles vão botar as pessoas todas de férias. Você vai ver, vai acontecer isso. Tá? Então limão, meio limão, 2 vezes ao dia, uma vitamina C, de preferência com zinco. Sim, inclusive uma série de farmácias vão aplicar vacina, tá, gente? Não, não. É 1 miligrama por dia, gente. Sim, ok. É 1 miligrama, é necessidade diária. Eu estava escutando hoje um pesquisador da Fiocruz sobre os exames. Lá fora, nos países lá de fora, eles estão fazendo exame em todos. Aqui, a produção da Fiocruz é de 40 mil exames por mês. Olha só o que vai acontecer daqui para frente. Só vai ser avaliado os exames para aqueles que realmente estiverem com sintomas. Tá? Isso eu escutei de pesquisadores da Fiocruz hoje. Eu estou com a televisão ligada hoje o dia todo escutando essas informações, porque tem muita informação desencontrada. Então, gente, limão, vitamina C e Tamiflu. Sim, inclusive algumas farmácias vão aplicar a injeção também, a vacina, tá, gente? Principalmente a Pacheco. Eu já vi hoje sobre isso. A Pacheco vai fazer a aplicação da vacina, tá? Tomem a vacina, gente. Tomem a vacina. Porque nós estamos aí no período de calor. Fazer o quê? R$ 280 parece que é o exame, né? Acho que é isso. Mas vamos fazer o quê? Bom, gente, fazer o quê, né, Wellington? Bom, gente, eu vou parar por aqui. Eu vou mandar já para segunda-feira. Débora, segunda-feira, dia 23. Inicialmente, quem vai tomar a vacina são profissionais de saúde, tá? Os idosos começam a partir de quarta-feira. Primeiro, os profissionais de saúde vão ser os que vão tomar a vacina. Então, corram para os locais para tomar a vacina. 23, 24, 25 serão os profissionais de saúde ou alunos. Na dúvida, pega um boleto de vocês, tá? Da faculdade, que vocês pagaram o boleto, e mostra: eu sou aluno do curso de saúde e fisioterapia. Eu tenho direito a ser vacinado agora. Acabamos de falar, é só pegar o boleto de comprovação, o cartãozinho que deve ser. Se você tiver a carteira de estudante, é só comprovar. Tá bom? Ok, gente? Então, repetindo, ó, limão, vitamina C e Tamiflu. Tá bom? Já eu estou mandando para vocês o material para vocês estudarem. Obrigado para quem participou, ok? Na próxima quarta-feira eu estarei novamente fazendo isso. Fiquem à vontade, nada, Gabriel. Fiquem à vontade para perguntar, tá? Tá bom? E cuidado, se previnam, lavando a mão bastante, preferência sabão líquido, ok? Se não tem sabão líquido, sabonete não adianta, porque um pega, o outro pega, aí um contamina, contamina. Sim, na próxima quarta eu vou continuar dando a minha aulinha aqui online, tá bom? Eu continuo fazendo esse trabalho em casa, vou mandar material para vocês lerem, mais coisa para vocês estudarem. Tá combinado então, gente? Quarta-feira que vem, novamente. É a minha preocupação, é a minha preocupação com vocês, não tenha dúvida disso. Eu me preocupo com vocês, tá? Eu já passei por isso, eu sei. Eu sei o quanto vocês precisam estar estudando, quanto a necessidade. Tranquilo. Tá bom, gente? Beijão, coração. Até semana que vem, fiquem à vontade. Nada.